Olá, queridos. Estamos de volta, tá? Nós vamos continuar meditando, continuar pensando aqui na palavra de Deus, ruminando a palavra de Deus, com a intenção de que o Senhor aplique isso ao nosso coração. Olha, a minha oração é que Deus de fato aplique a sua palavra ao nosso coração e que você, ao ouvir a palavra de Deus, né, ao investir tempo aprendendo, ouvindo, querendo conhecer de fato, você seja alcançado poderosamente pelo Senhor e Ele possa de fato falar ao teu coração, tá? Nós estamos trabalhando aqui a respeito de redenção, querida. A gente vem falando sobre isso, redenção. Redenção é o livramento da escravidão do pecado, né? Da maldição da lei. Esse livramento, ele envolve dois aspectos. Eu gostaria de tratar disso contigo, tá bom? Primeiro, envolve a redenção da maldição da lei, né? Nós somos remidos da maldição da lei e dos preceitos legais da disposição do Antigo Testamento e também aqui da exigência de obediência à lei como modo de vida. Preste muita atenção. Esse primeiro aspecto aqui, ele diz respeito basicamente à lei, tá? É essa redenção da maldição da lei, é essa necessidade de obedecer à lei como uma tentativa de merecer salvação, de merecer o favor de Deus. Eu poderia ler muitos textos, mas eu vou me ater apenas a praticamente dois textos que eu vou ler com vocês, tá? Primeiro, Gálatas diz assim, olha, Gálatas 3, a partir do versículo 9. E assim acontece, todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção que Abraão, homem de fé, recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição, pois as Escrituras dizem maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, eu vou me ater a esse texto, tá bom? Eu vou tentar colocar algo para ti. Há uma maldição na lei de Deus. Qual é? É a tentativa do homem obedecer à lei de Deus com a intenção de merecer salvação. É a tentativa do homem querer se ajustar à lei de Deus. E muitas vezes, querido, quem faz isso vive, de certa forma, uma hipocrisia. Porque eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, que é impossível a qualquer homem que não tenha Cristo conseguir obedecer à lei de Deus na sua totalidade. Quando eu penso em lei de Deus, eu penso em duas coisas, tá bom? Eu penso em duas coisas. Eu penso nos 10 mandamentos, né, que para mim, a minha interpretação é que tudo mais na Bíblia, todos os preceitos legais, toda e qualquer tentativa de obediência a algum preceito bíblico é decorrente dos 10 mandamentos, né? Eu já disse em vídeos anteriores que existem estudiosos que acreditam que tudo que nós temos na Bíblia é uma tentativa de explicar os 10 mandamentos. E eu sou tendencioso de acreditar nisso, né? Sou tendencioso de acreditar nisso. Então, assim, qualquer tentativa que existe, sabe? Qualquer tentativa de alguém de obedecer à lei de Deus, achando, porque é isso que o texto diz aqui, Paulo diz aqui em Gálatas, né? Todos aqueles que são da fé, né, da fé participam da mesma bênção que Abraão, homem de Deus, recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição. Né? Basicamente, nós temos dois grupos de pessoas. Um que crê em Deus, que crê que a salvação ela se dá pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, são os da fé, né? Eles não dependem de obras, não dependem de uma tentativa de obedecer à lei para merecer salvação, eles dependem do sacrifício de Jesus Cristo. A fé deles está em Cristo, que Cristo morreu por nós, que ele se fez pecado no nosso lugar, que ele levou o nosso pecado naquela cruz, e porque nós colocamos a nossa fé em Cristo, então nós somos salvos, independente de obras da lei. E existem aqueles que se esforçam para agradar a Deus, obedecendo a lei de Deus, achando que com isso
vão merecer salvação. O problema, querido, é que, repito, quando nós pensamos em lei, nós pensamos nos 10 mandamentos. Então eu poderia dizer o seguinte: olha, você obedeceu 9 mandamentos, quebrou um. Você está ferrado do mesmo jeito. Porque quando você quebra um, você é culpado de ter quebrado todos os outros. Aí eu estou me atendo aos 10 mandamentos dados por Deus ao povo lá no monte. Mas se você pensar de maneira mais abrangente, e aí é a maneira como eu entendo que os 613 itens da lei mosaica, né, são apenas uma explicação dos 10 mandamentos. Mas vamos lá. Imagine que você tenta, ou um bom judeu tente se ajustar e viver à luz desses 613 itens da lei mosaica, que eles até decoravam, né, na tentativa de obedecê-las, eles nunca vão conseguir. Digamos que eles, com muito esforço, eles consigam obedecer 612, mas quebrou um. Então ele é culpado de ter quebrado todos os outros. É por isso que ninguém pode ser salvo mediante a tentativa de obedecer à lei de Deus, porque ele nunca vai ser suficiente, nunca vai conseguir, de maneira alguma, querido, alcançar isso, entendeu? Não há. A lei de Deus retrata o caráter de Deus e Deus é perfeito. Então o homem, para obedecer à lei de Deus na sua totalidade, ele tinha que ser perfeito. E o homem não é perfeito, tá? O segundo aspecto desse livramento, querido, é o da redenção da culpa e do poder do pecado. Aí eu cito com vocês Tito 2,14, onde ele diz: e ele deu a si mesmo por nós, está falando de Jesus, né, a fim de nos redimir, ou de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. E veja, ele nos remiu de toda iniquidade, ele nos libertou de toda iniquidade. Em Cristo nós somos libertos da culpa e do poder do pecado. Por quê? Porque Cristo pagou o preço do pecado no nosso lugar. Então, ele já fez a obra, eu não preciso fazer mais nada, entendeu? Foi ele que foi para a cruz no nosso lugar, foi ele que suportou o nosso pecado. Eu gosto muito de um texto que está lá em 2 Coríntios 5, 21, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse texto é tremendo, porque ele retrata de maneira clara essa realidade. O nosso pecado foi punido em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ponto. Se a minha esperança está em Cristo, se a minha fé está em Cristo, então eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu faço alguma coisa. Eu não sou salvo porque eu deixo de fazer alguma coisa. Eu sou salvo porque eu creio no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. A minha salvação está naquilo que ele fez e não em alguma coisa em mim. Queridos, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. A gente não tem como fugir disso. Essa é a mensagem central do Evangelho. Qualquer tentativa de alguém merecer, de alguém achar que é digno de ser salvo porque fez alguma coisa ou porque deixou de fazer alguma coisa, é absurdo, é loucura, entende? É loucura. Já disse, a lei de Deus retrata o caráter de Deus e Deus é santo. Então, só uma pessoa completamente perfeita poderia obedecer à lei de Deus. No caso, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, a salvação vem dele por causa do que ele fez. Se você não crê em Jesus Cristo, não importa quão religioso você é e não importa quanto sacrifício você faça, você jamais alcançará a salvação. Só Cristo pode, de fato, salvar o ser humano. Só Ele e mais ninguém. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu espero que você creia nisso, e que, crendo nisso, você seja alcançado pela salvação ofertada em Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.